Minha irmã rica planejou uma festa na minha casa sem me avisar, então eu mudei as fechaduras uma hora antes dos convidados chegarem. Usaram minha casa para impressionar os ricos, mas eu mudei as fechaduras antes que a primeira taça de champanhe fosse servida. Meu nome é Samantha Mitchell, tenho 32 anos, e trabalhei cada dia da minha vida adulta para pagar pela minha bela casa vitoriana. Cada centavo economizado, cada fim de semana investido em reformas sujas e poeirentas em vez de socializar em bares. Enquanto isso, minha família me chama de fracassada. Por quê? Porque minha irmã perfeita, Vanessa, se casou com dinheiro, e aparentemente esse é o único talento que os Mitchell valorizam. Imaginem minha surpresa quando descobri que eles estavam planejando uma festa luxuosa na minha casa, para impressionar conexões ricas, sem nem mesmo me perguntar. Sempre me deram como certa. Sempre assumiram que a boa e velha Samantha cederia, como sempre cedeu. Mas desta vez, eu mudei as fechaduras antes da grande noite deles. E ensinei uma lição que vai ficar marcada na história social dessa cidade. Para vocês entenderem o ódio, precisam entender como consegui minha casa. Ao contrário da Vanessa, que se casou com a fortuna dos Henderson aos 25 anos e ganhou uma mansão de presente de casamento, eu construí tudo do zero absoluto. Depois da faculdade, eu não tive ano sabático. Trabalhei em 3 empregos simultaneamente: barista às 5 da manhã, queimando os dedos com vapor de leite, assistente de escritório durante o dia, engolindo sapos de chefes medíocres, e garçonete à noite, sorrindo para clientes rudes por gorjetas miseráveis. Vivi num apartamento-estúdio minúsculo por 6 anos. Tinha danos causados pela água no teto e vizinhos que eu prefiro não descrever. Tudo isso enquanto economizava cada dólar possível. Meus pais achavam que eu estava louca. Samantha, você não está ficando mais jovem, minha mãe, Diana, costumava dizer durante nossos jantares familiares mensais, enquanto cortava seu filé com a elegância de quem nunca limpou um chão. Olhe para sua irmã. Casada com o Bradley, vivendo naquela bela mansão em Westbrook Hills, participando de galas beneficentes. Isso é sucesso. O que eles nunca entenderam foi que eu tinha uma visão. Eu estava trabalhando para algo que ninguém poderia tirar de mim, independência nos meus próprios termos. Depois daqueles 6 anos brutais, comecei meu próprio negócio de design de interiores. Não foi glamouroso. Aceitei trabalhos pequenos, reformei banheiros de hóspedes, construí um portfólio tijolo por tijolo. Mas lentamente, as coisas aconteceram. Um cliente satisfeito levou a outro. Minha página no Instagram, com transformações de antes e depois, começou a ganhar tração. Eu estava fazendo meu nome. O meu nome, não o nome de um marido rico. E então, há 3 anos, eu a encontrei. Uma vitoriana de 1920. A estrutura era linda, ossos fortes, mas estava desesperadamente precisando de amor. A agente imobiliária tentou me dissuadir. É um poço de dinheiro, querida, ela a avisou. Mas eu vi além do papel de parede descascado e dos pisos rangentes. O processo de reforma foram outros 2 anos de trabalho de amor. Fiz o que pude sozinha, lixei pisos até minhas mãos sangrarem, aprendi a instalar luminárias. O resultado final? 3 quartos, 2 banheiros e meio, um cantinho de leitura banhado pelo sol onde a luz da tarde cai perfeitamente, e um jardim nos fundos que floresce magnificamente na primavera. A joia da coroa era a varanda envolvente, onde bebo meu café matinal observando o bairro ganhar vida. Minha família apreciou? Não realmente. Na festa de inauguração que organizei ano passado, meu pai, George, caminhou pela casa com um olho crítico, batendo nas paredes como se procurasse cupins. Espero que você não tenha pago demais por este lugar, ele murmurou. Este bairro está, bem, agora, mas quem sabe em 5 anos. Enquanto isso, Vanessa chegou 2 horas atrasada com Bradley, carregando uma sacola de presente minúscula que continha uma vela aromática, a mesma que eu tinha visto no cesto de descontos da Home Goods na semana anterior. Está linda, disse ela, olhando ao redor com aquele sorriso que não chega aos olhos, muito. Você, pequena, mas aconchegante. Minha casa tem 240 metros quadrados, sabe? A casa da piscina é maior que isso, mas aqui tem charme. Apesar de tudo, mantive a paz. Organizei o dia de ação de graças. Fui às festas ridículas da Vanessa, incluindo um desastre temático de iates e champanhe, onde tive que me vestir de marinheira e ouvir minha mãe falar sobre congelar meus óvulos antes que fosse tarde demais. Eles acham que eu vou ceder como sempre, mas não imaginam a surpresa silenciosa que preparei para a noite da festa. Descobri pelo Instagram que minha irmã estava vendendo ingressos para uma festa no meu quintal e chamando minha casa de propriedade da família. O jantar familiar mais recente foi há apenas 3 semanas. Eu estava vibrando por dentro. Tinha acabado de conseguir um cliente importante, um hotel boutique no centro queria que eu redesenhasse o lobby e 5 suítes.
Era o maior contrato da minha carreira. Que lindo, querida, disse minha mãe, mal levantando o olhar do prato. Vanessa, conte a Samantha sobre sua arrecadação de fundos. Ela pode obter algumas ideias para o pequeno negócio dela. E assim começou um monólogo de 20 minutos. Vanessa tinha organizado um leilão que arrecadou $50.000. Admirável? Claro. Mas ela nem estava no conselho do hospital. Ela simplesmente usou a lista de contatos do marido para colocar ricos numa sala. Pela forma como meus pais a olhavam, você pensaria que ela tinha operado as crianças pessoalmente. Eu estava beliscando minha sobremesa, contemplando uma saída estratégica, quando meu telefone vibrou. Mensagem da minha prima Emma. Oi Sam, confusa sobre algo. Vanessa está organizando uma festa na sua casa no próximo fim de semana? Ela está dizendo a todos sobre esta incrível festa no jardim na propriedade familiar, e mostrou fotos do seu quintal. Pensei que você deveria saber. Olhei para a mensagem. O sangue drenou do meu rosto. Olhei para minha irmã do outro lado da mesa, rindo de algo que nosso pai disse. Uma sensação fria se instalou no meu estômago. Na manhã seguinte, fiz minha investigação. Não demorou muito. O Instagram da Vanessa é um diário público de narcisismo. Lá estava. Um convite digital lindamente projetado, tarde de florescimento e evento de networking. A imagem de fundo era inconfundivelmente o meu jardim, capturada durante o pico da floração das hortênsias azuis. A legenda dizia: junte-se a nós na propriedade histórica da nossa família para uma tarde de conexão e conversação. Convites exclusivos. Catering por Marcels. Serviço de valete incluído. Minhas mãos tremeram enquanto eu lia os comentários. Estranhos discutindo como estavam animados para ver a propriedade Mitchell. Vanessa respondendo: mantivemos privada por anos, mas é hora de abrir nossas portas para as pessoas certas. Nossa família nunca teve uma propriedade histórica. Meus pais vivem numa casa suburbana comum. A única coisa histórica com o nome Mitchell era a casa que eu comprei sozinha. Liguei para a Vanessa. Ela atendeu no quarto toque, soando irritada. Vanessa, por que há um convite circulando com fotos da minha casa? Perguntei, tentando manter a voz nivelada. Oh, isso. Eu ia te contar, ela disse, com uma casualidade que me deu náuseas. É este evento de networking para os parceiros do Bradley. É realmente importante, Sam. Na minha casa? Sem me perguntar? Não seja dramática. É só por uma tarde. Mamãe e papai acharam que era uma ótima ideia. Pensamos que você ficaria feliz em ajudar a família a fazer conexões. Não é como se você usasse essa casa grande para entretenimento mesmo. Quase me engasguei com a audácia, não importa se dou festas ou não. É minha casa, Vanessa. Minha propriedade. Você não pode simplesmente decidir organizar eventos lá. Mamãe e papai já deram o aval em seu nome. Ela respondeu, como se eu fosse uma criança tutelada. Disseram que você sempre está procurando maneiras de contribuir. Eles não têm autoridade para dar permissão para usar minha casa. Olha, tenho que ir. Os fornecedores estão ligando. Eles vão passar pela sua casa amanhã para medir o jardim e verificar as instalações da cozinha. O mundo parou por um segundo. O quê? Você deu chaves da minha casa para pessoas? Apenas um jogo sobressalente que mamãe e papai têm para emergências. Não se preocupe, são profissionais. Escuta, realmente tenho que ir. Tchau. Ela desligou. Liguei para meus pais. A resposta foi a mesma. Samantha, não seja egoísta, minha mãe repreendeu. Sua irmã precisa disso. A casa dela está sendo pintada e tem poeira. Você sabe como é, pode ser parte das iniciativas familiares. Você sempre está tão isolada com esse negócio de design. Desliguei sentindo como se estivesse perdendo a sanidade. Iniciativas familiares? Onde estava a iniciativa familiar quando eu comia macarrão instantâneo no meu estúdio mofado? As coisas pioraram quando verifiquei meu e-mail e encontrei uma mensagem da Elegant Events by Cynthia. Era um cronograma detalhado. Segundo o horário, não apenas o evento aconteceria no meu jardim, mas os convidados teriam tours do piso principal da minha casa. Havia até uma nota em negrito: por favor, guardar objetos pessoais e de valor das áreas principais. Eles iriam transformar minha casa num museu para os amigos do Bradley. Eu estava sendo tratada como uma funcionária do meu próprio lar. Mas a gota d'água viria no dia seguinte. Ver minha casa sendo anunciada na internet como propriedade deles foi um choque. Mas o que aconteceu quando os fornecedores tentaram entrar foi ainda pior. Recebi um alerta no celular e vi pelas câmeras de segurança que estranhos estavam tentando arrombar minha porta com chaves que eu nunca dei a ninguém. A gota d'água não foi apenas o convite. A gota d'água foi a invasão física. No dia seguinte ao telefonema com Vanessa, eu estava no meio de uma reunião importante com um cliente via vídeo.
Eu tinha instalado um sistema de segurança com câmeras logo depois de me mudar, principalmente para ter paz de espírito morando sozinha. Meu telefone vibrou com um alerta, movimento detectado na porta da frente. Discretamente, abri o aplicativo. O que vi fez meu sangue gelar. Havia 2 mulheres e um homem usando uniformes de uma empresa de catering parados na minha varanda. Pior, eles estavam tentando chaves na minha fechadura. Chaves que eu nunca lhes dei. Pedi licença da reunião, tremendo de raiva, e liguei para o interfone da minha própria casa. Quem são vocês? Minha voz saiu mais ríspida do que planejei. Um dos fornecedores olhou para a câmera e respondeu: estamos aqui para verificar as especificações da cozinha para a festa da senhora Henderson. Temos a chave, mas parece que emperrou. Deve haver um mal-entendido, disse eu, firmemente. Sou a dona da casa e não autorizei nenhuma festa. Por favor, saiam da minha propriedade imediatamente. Eles se entreolharam, confusos. Pediram desculpas profusamente, visivelmente envergonhados, e foram embora. Mais tarde, recebi uma ligação de acompanhamento da empresa de catering. Foi aí que descobri a profundidade da mentira. Vanessa havia dito a eles que aquela era a segunda casa da família, e que a irmã dela, que mora lá de favor, sabe de tudo. De favor. Na casa que eu paguei. Naquela noite, eu estava limpando minha cozinha furiosamente, minha resposta padrão ao estresse extremo, quando meu telefone apitou. Era uma mensagem de texto em grupo. Vanessa e sua amiga Lídia. E, por algum erro divino ou incompetência tecnológica, eu tinha sido incluída acidentalmente. Lídia, Vanessa, tudo certo com o catering? Vanessa, pequeno problema. Disseram que a dona mandou eles embora. Lídia, o GH, essa é só a Sam sendo difícil? Prendi a respiração enquanto os 3 pontinhos de digitação apareciam. Vanessa, vou dar um jeito nela. É só a casa da Sam, ela não vai se importar. Não é como se ela tivesse uma vida importante ou algo assim. As conexões do Bradley estão vindo, pelo amor de Deus. Ela deveria estar grata que estamos trazendo pessoas realmente bem-sucedidas para sua pequena casa-projeto. Olhei para o telefone. O pano de prato caiu da minha mão. Algo dentro de mim finalmente se quebrou. O som foi quase audível. Pequena casa-projeto. Minha bela vitoriana restaurada, na qual derramei meu coração, minha alma e todas as minhas economias. Não uma vida importante. Meu negócio próspero que construí do nada, sem o dinheiro do papai ou de um marido rico. Esse foi o momento. A Samantha passiva, a filha boazinha, a irmã acomodada. Ela morreu ali, no chão da cozinha. Era hora de me defender. Ler aquela mensagem onde ela me desprezava foi o combustível que eu precisava. A decisão que tomei naquela noite mudou a dinâmica da família para sempre. Minha irmã mandou uma mensagem para a amiga me chamando de fracassada e dizendo que minha casa não importava, mas ela esqueceu que me colocou no grupo por engano. Depois de ler aquela mensagem, me sentei no chão frio e chorei. Realmente chorei, pela primeira vez em anos. Não aquelas lágrimas delicadas de filme. Foi um choro feio, soluços que sacudiam o corpo, deixando meus olhos inchados e o nariz escorrendo. Chorei pela menina pequena que sempre foi a segunda melhor. Pela adolescente cujas notas altas eram rodapés nas reuniões familiares. Pela adulta que ainda buscava a aprovação de pessoas que nunca a dariam. Quando as lágrimas pararam, me senti vazia. Mas, estranhamente, mais clara. Peguei uma garrafa de vinho, servi uma taça generosa e liguei para a única pessoa que sempre me viu de verdade, minha melhor amiga, Olivia. Eles fizeram o quê? Exclamou Olivia depois que contei tudo. Sam, isso não é apenas grosseiro, é literalmente invasão de propriedade. Eles não podem usar sua casa sem permissão. Aparentemente, na lógica da família Mitchell, eles podem, respondi, tomando um gole longo, sempre fui propriedade da família, então por que não minha casa também? Isso não é sobre emprestar um suéter, disse Olivia, esta é sua casa. Seu santuário. Nem sei o que te dizer para fazer. Se eu disser não, eles vão continuar pressionando. Ou pior, vão simplesmente aparecer com os convidados no dia, já que tem as chaves. Primeiro, você vai falar com o Marcos, disse Olivia firmemente. Marcos Wilson era nosso amigo da faculdade, agora um advogado imobiliário tubarão. Segundo, você vai dormir aqui em casa hoje. O quarto de hóspedes já está pronto. 1 hora depois, eu estava na sala da Olivia, com Marcos no viva voz. Deixe-me ver se entendi, disse Marcos. Sua irmã, sem seu consentimento, planejou um evento, deu chaves para estranhos e está trazendo dezenas de pessoas para sua propriedade? E quando confrontada, sua família disse para você aceitar? Isso resume bem. Legalmente falando, Sam, isso é preto no branco. É sua propriedade. Você não tem obrigação nenhuma. Na verdade, você poderia reportar qualquer um que entre por invasão de propriedade.
Não quero chamar a polícia para minha família, suspirei, compreensível. Mas saiba que você tem todo o direito de proteger sua propriedade. Trocar as fechaduras, por exemplo, seria um passo perfeitamente razoável se pessoas não autorizadas têm cópias das chaves. Trocar as fechaduras. A ideia brilhou na minha mente como um farol. Naquela noite, Olivia e eu conversamos até tarde. Ela me lembrou de todas as vezes que fui usada. O casamento da minha prima, onde gastei R$ 2.000 do meu bolso fazendo centros de mesa porque minha mãe me ofereceu como a filha que faz artesanato. O escritório do meu pai, que projetei a preço de custo, e ele ainda reclamou: as pessoas não mudam quando tudo está funcionando para elas. Sam, disse Olivia, e agora, ter você como capacho está funcionando muito bem para eles. Tive um pesadelo naquela noite. Sonhei que chegava em casa e ela estava cheia de estranhos tocando minhas coisas, criticando minha decoração, e eu gritava para saírem, mas ninguém me ouvia. Eu era um fantasma na minha própria casa. Acordei com o coração acelerado. A decisão estava tomada. Decidi trancar minha própria família para fora. Você acha que foi uma medida extrema ou foi a única forma de me proteger? Contratei um chaveiro de emergência, instalei um sistema de segurança nível militar e me mudei para um bunker secreto 2 dias antes da festa. Na manhã seguinte, mandei mensagem para Olivia: posso ficar com você uns 10 dias? Tenho um plano. A resposta dela foi imediata: o quarto é seu. O que vamos fazer? Sorri ao ler o vamos. Família é quem escolhemos. Liguei para Rafael, o chaveiro mais bem avaliado da cidade. Preciso trocar todas as fechaduras. E preciso de um sistema inteligente que eu controle pelo celular. Ninguém entra sem minha permissão digital. Posso fazer isso em 2 dias, ele garantiu. Liguei para uma empresa de armazenamento. Liguei para minha assistente, Beck, avisando que trabalharia remotamente devido a uma situação familiar. Naquela noite, fui para casa fazer uma mala. Meu telefone tocou. Era Vanessa. Samantha, a organizadora disse que você está sendo difícil. Por que mandou eles embora? Isso é muito pouco profissional. Respirei fundo. Vanessa, vou dizer mais uma vez. Não concordei em hospedar sua festa. Não estarei hospedando sua festa. Encontre outro lugar. Mas os convites já foram enviados. Os sócios do Bradley vêm. Os Henderson vêm. Mamãe e papai estão furiosos com você. Disseram que você é egoísta. Aquela punhalada familiar de culpa tentou me atingir. Mas eu me lembrei da mensagem: pequena casa projeto. Não é meu problema, disse, surpresa com minha própria calma. Sugiro o Country Club. Tchau, Vanessa. Bloqueei o número dela. Bloqueei meus pais. Eu sabia que a tempestade viria, e eu precisava de silêncio para me preparar. Comecei a empacotar. Não era paranoia, era proteção. Embalei a porcelana da minha avó. Meus livros de design de primeira edição. As obras de arte que colecionei. Minhas joias. Removi fotos de família. Natalie e Lauren, amigas nossas, apareceram para ajudar. Qual é o plano? Perguntou Natalie. Empacotamos tudo o que eu ficaria devastada se perdesse. Amanhã, Rafael troca as fechaduras. Depois, eu me mudo para a casa da Olivia até a data da festa passar. E depois? Sorri, um sorriso que não chegava a ser feliz, mas era poderoso. Depois, eu observo o caos se desenrolar quando eles aparecerem para uma festa elegante numa casa onde não conseguem entrar. No dia seguinte, Rafael cumpriu a promessa. Ele instalou fechaduras de alta segurança e uma campainha com câmera conectada ao meu celular. Até esta noite, Senhora Mitchell, só sua digital abre essa porta. Paguei extra pela urgência. Carreguei meu SUV e o carro da Olivia com as caixas para o depósito. Olhei ao redor da minha sala vazia de objetos pessoais, mas cheia de dignidade. As prateleiras que eu instalei. O lustre que restaurei. Ninguém ia tirar isso de mim. Nem por um dia. Fui para a casa de hóspedes da Olivia. Bem-vinda ao seu quartel-general rebelde, disse ela. Eu estava nervosa, mas me sentia viva. O sistema de segurança estava ativado. O palco estava montado. Agora, era só esperar o primeiro teste. E ele viria mais cedo do que eu imaginava. O palco está montado, as malas estão prontas e as fechaduras são novas. O momento em que ela tentar girar a chave amanhã será inesquecível. O primeiro teste do meu sistema de segurança foi ver minha irmã tentando abrir minha porta com a chave reserva e entrando em pânico quando ela não girou. Eu estava segura no bunker, a casa de hóspedes no quintal da Olivia. Era um espaço pequeno, mas parecia mais lar do que qualquer lugar onde minha família estivesse. O primeiro teste do meu novo sistema de segurança chegou apenas 2 dias depois da instalação. E foi glorioso. Estava trabalhando no laptop quando meu telefone vibrou. Alerta de campainha. Abri o aplicativo.
A imagem em alta definição mostrou uma mulher de blazer impecável e prancheta na mão, a organizadora de eventos, presumivelmente. Ela tocou a campainha. Esperou. Tocou de novo. Então, ela pegou o celular, franziu a testa conferindo o endereço e tentou a maçaneta. Trancada. 20 minutos depois, o alerta tocou de novo. Desta vez, meu coração acelerou. Era Vanessa. Ela estava lá com a organizadora. Eu vi, em tempo real, quando minha irmã tirou o chaveiro da bolsa, a cópia de emergência que meus pais guardavam. Ela inseriu a chave na fechadura com a confiança de quem é dona do mundo. Girou. Travou. A chave não girava. Vanessa forçou. Balançou a porta. Tirou a chave, olhou para ela como se o metal a tivesse traído, e tentou de novo. A confusão no rosto dela se transformou em irritação pura. Meu telefone, que estava no modo "não perturbe", para números desconhecidos, começou a piscar silenciosamente. Ligações de números que eu não tinha na agenda, provavelmente Vanessa pegando telefones de estranhos emprestado para tentar burlar meu bloqueio. Ignorei todos. Naquela noite, o cerco mudou de tático para digital. Recebi um e-mail da Vanessa. O assunto era urgente, comportamento inaceitável. Abri, sentindo um misto de náusea e adrenalina. Samantha, este comportamento infantil passou dos limites. Você trocou as fechaduras? Sério? Mamãe e papai estão fora de si. Esta festa vai acontecer em 3 dias. Algumas das pessoas mais importantes na indústria do Bradley estarão lá. Os Henderson confirmaram. Você quer ser responsável por destruir a reputação social da sua irmã? Me ligue imediatamente. Nenhuma pergunta do tipo, você está bem? Ponto. Nenhuma consideração sobre, desculpe por invadir sua casa. Apenas a preocupação com a reputação dela e a carreira do Bradley. Minha prima Emma, a única sensata da família, mandou uma mensagem de texto, seja lá o que esteja rolando entre você e a Vanessa, presumo que ela mereceu. Mantenha força, prima. Respondi com um emoji de coração. Eu precisava de aliados. A chave não funcionou e o pânico dela começou. Mas a verdadeira tempestade vai desabar quando os convidados VIPs começarem a chegar. Minha mãe deixou uma mensagem de voz me chamando de egoísta e exigindo que eu abrisse a porta para 40 milionários, mas eu já estava bebendo vinho com minhas amigas vendo tudo pelas câmeras. O dia anterior à festa foi um inferno de notificações. Como eu não atendia ao celular, eles tentaram me atingir no único lugar que não pude bloquear, meu telefone do trabalho. Minha mãe deixou uma mensagem de voz. Ouvi com o estômago embrulhado. Samantha Jean Mitchell. O uso do nome do meio nunca é bom sinal. Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas acaba agora. Seu pai e eu estamos profundamente desapontados. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que nos paga? Envergonhando sua irmã? Os fornecedores estão contratados, as flores estão pagas e 40 pessoas muito importantes estão esperando um evento encantador. Amanhã você vai nos ligar de volta e consertar esta situação imediatamente. Depois de tudo que fizemos por você. A frase ecoou na minha cabeça. O que eles fizeram, exatamente? Criticaram minha escolha de carreira? Compararam meu sucesso suado com o casamento vantajoso da Vanessa? Me chamaram de egoísta sempre que eu tinha uma necessidade própria? Apaguei a mensagem. Não ia deixar aquela culpa tóxica se instalar. Naquela noite, a tropa de choque se reuniu. Olivia, Natalie e Lauren se juntaram a mim na casa de hóspedes. Abrimos garrafas de vinho e transformamos a vigilância em um evento. Monitoramos o aplicativo de segurança juntas. Vimos quando uma van de entrega de gelo apareceu às 7 horas da noite. O motorista tocou a campainha, esperou 5 minutos, chutou o pneu da van e foi embora. Vimos quando um decorador apareceu para medir a luz noturna. Ele também deu de cara na porta. Amanhã vai ser épico, disse Lauren, enchendo minha taça. Você está pronta? Respirei fundo. Olhei para a tela, para a varanda vazia da minha casa vitoriana que eu tanto amava. Acho que sim. Parte de mim se sente terrível, é minha família. Mas outra parte está gostando de se defender pela primeira vez. Se defender por si mesma, corrigiu Olivia, pela Samantha. Então, um brinde, disse Natalie, levantando a taça, aos limites. E ao autorrespeito. Batemos as taças. O som do vidro tilintando selou meu destino. Amanhã seria um ponto de virada. Ou minha família aprenderia a me respeitar, ou eu perderia minha família para sempre. De qualquer forma, não havia volta. Eles tentaram usar a culpa para me fazer abrir a porta, mas eu me mantive firme. O dia da festa amanheceu e o caos está prestes a começar. A festa começou e foi um desastre. Caminhões de flores murchando na calçada, garçons sentados no meio-fio e minha irmã esmurrando minha porta enquanto eu assistia de camarote. A manhã da festa planejada amanheceu ensolarada.
Um dia perfeito de primavera, com céu azul e pássaros cantando. O tipo de dia que Vanessa devia ter visualizado no seu quadro de inspirações no Pinterest. Acordei cedo, com uma bola de ansiedade no estômago. Olivia trouxe café forte para a casa de hóspedes. Nos instalamos na frente do meu laptop como se fôssemos o controle de missão da NASA. Algo ainda? Ela perguntou. Nada. Mas o convite dizia 2 da tarde. O Steph deve começar a chegar cedo. Eram 9h17 da manhã quando o primeiro veículo parou. Uma van branca de catering. Marcel's Catering, alta gastronomia. 2 homens em uniformes brancos imaculados desceram. Carregavam bandejas grandes cobertas com papel alumínio, hors-d'oeuvres pré-feitos, provavelmente coisas delicadas que derreteriam no sol. Eles subiram os degraus da minha varanda. Tocaram a campainha. Esperaram. Tocaram de novo. Um deles olhou para o relógio. O outro pegou o celular e fez uma ligação. Após uma breve conversa, onde imagino que ouviram instruções confusas, eles voltaram para a van. Mas não foram embora. Ficaram estacionados na rua, esperando. E assim começa, sussurrou Olivia. Às 10h10 da manhã, minha rua tranquila tinha se transformado em uma área de carga e descarga caótica. Um caminhão de flores descarregou arranjos enormes de lírios e rosas, que começaram a murchar na calçada quente. Uma empresa de aluguel de móveis deixou pilhas de cadeiras Tiffany douradas e mesas redondas no meu gramado. Um especialista em iluminação apareceu com escadas para pendurar luzes nas minhas árvores. Todos tentaram entrar. Todos falharam. O grupo de fornecedores na calçada crescia. Havia confusão, ligações irritadas e gente olhando para as janelas fechadas da minha casa. Eles pareciam um exército sem general, esperando ordens diante de uma fortaleza impenetrável. E então, às 10h32 da manhã, o general chegou. A Mercedes prateada de Vanessa cantou pneu ao parar bruscamente em frente à minha entrada de garagem. Ela desceu do carro. Estava usando um vestido de verão azul claro, cabelo perfeito, maquiagem de evento. Mas a postura dela era de puro pânico. O carro dos meus pais estacionou logo atrás. Lá vem a cavalaria, murmurei, aumentando o volume do microfone da câmera da campainha. Vanessa marchou até minha porta. Ela não tocou a campainha dessa vez. Ela esmurou a madeira. Samantha. O grito dela foi captado com clareza cristalina pelo áudio digital. Abre agora mesmo. Isso não é mais engraçado. Minha mãe correu atrás dela, tropeçando nos próprios saltos. Meu pai vinha logo atrás, com uma expressão tempestuosa. Eu disse que ela estava sendo difícil. Minha mãe chiou para Vanessa. Ela trocou as fechaduras. Mãe. Quem faz isso? Vanessa gritou, girando a maçaneta inutilmente. Alguém cuja casa estava sendo invadida. Sussurrei para a tela. Meu pai se adiantou e bateu na porta com o punho fechado. Samantha. Sabemos que você está aí dentro. Abra esta porta imediatamente. A organizadora de eventos, a mulher de blazer que eu tinha visto dias antes, se aproximou deles cautelosamente. Senhora Henderson, desculpe, mas realmente precisamos começar a montar. Os convidados chegam em algumas horas e nem acessamos o espaço ainda. As flores estão morrendo no sol. Vanessa se virou para ela com um sorriso forçado, maníaco, apenas um pequeno mal-entendido familiar. Nos dê um momento. A mulher se afastou. Vanessa pegou o telefone. Um segundo depois, meu celular tocou. Olhei para a tela. Vanessa chamando. Olhei para Olivia. Ela assentiu. Depois de todo o bloqueio, de todo o silêncio, era hora de falar. Deslizei o dedo para atender e coloquei no viva voz. Oi, Vanessa. Minha voz saiu calma, contrastando com o caos que eu via na tela do computador. Onde você está? Ela gritou, a voz distorcida pelo telefone e ecoando no áudio da câmera de segurança simultaneamente. Por que não está abrindo a porta? Há uma dúzia de pessoas do lado de fora da sua casa agora. Não estou em casa, respondi, e não estarei em casa hoje. O que quer dizer com não está em casa? A festa começa em 4 horas. Onde você está? Eu disse múltiplas vezes que não dava permissão para esta festa. Você me ignorou, Vanessa. Então eu fiz outros planos. Pude ouvir minha mãe ao fundo, histérica, coloque ela no viva voz. Agora, os fornecedores estão confusos na calçada e a Vanessa acabou de chegar gritando. O que eu disse para ela pelo interfone definiu tudo. Atendi a ligação da minha mãe no viva voz e ela teve a audácia de dizer que eles eram donos da minha casa só porque me criaram. Um segundo depois, a voz da minha mãe explodiu no alto-falante. Samantha Jean Mitchell. Venha para casa neste instante e abra esta porta. Você tem alguma ideia de quão constrangedor isso é? Na verdade, mamãe, eu tenho, respondi, tomando um gole do meu café frio. Deve ser realmente constrangedor dizer às pessoas que você pode organizar uma festa numa casa que não é sua, apenas para descobrir que não consegue entrar. É disso que se trata?
Bramou a voz do meu pai, entrando na conversa. Alguma ofensa percebida? Você está fazendo birra porque não recebe atenção suficiente? Fechei os olhos por um segundo. Mesmo agora, eles não entendiam. Isso é sobre limites, pai. Minha casa não é propriedade da família. É minha. Trabalhei por ela, paguei por ela. Vocês não podem dar chaves para estranhos. Somos seus pais. Minha mãe gritou, atraindo olhares dos garçons na calçada. Essa casa nem existiria se não tivéssemos criado você. Tive que rir. Um riso seco, sem humor. Então o quê? Vocês acham que são donos de tudo que eu tenho porque fizeram o dever básico de me criar? Vocês acham que são donos da casa da Vanessa também? Isso é diferente. Meu pai balbuciou, aquela é a casa do Bradley. Exato. E esta é a minha casa. Não há propriedade da família Mitchell, ou qualquer ficção que a Vanessa vendeu para os investidores. A voz de Vanessa voltou, baixa e venenosa. Sam, tenho 40 pessoas extremamente importantes aparecendo em algumas horas. Se você arruinar isso para mim, eu juro por Deus. O quê, Vanessa? Desafiei. Vai me tratar pior do que já trata? Vai fazer mais comentários sobre minha pequena casa projeto e minha vida sem importância. Houve um silêncio atônito do outro lado da linha. Na tela, vi Vanessa congelar, o telefone pressionado contra o ouvido. Como? Como você soube que eu disse isso? A voz dela saiu pequena. Você me incluiu acidentalmente na mensagem para a Lídia. Eu vi tudo. Foi naquele momento que decidi que tinha terminado de ser o capacho da família. Mais silêncio. Então, minha mãe tentou negociar. Samantha, por favor. Podemos discutir isso depois. Agora, precisamos que você abra a porta. As pessoas estão esperando. Essas não são minhas pessoas e esta não é minha festa. Eu disse não. Agora lidem com as consequências. Vamos chamar um chaveiro. Ameaçou meu pai. Vão em frente, respondi. É um sistema de segurança de nível comercial. Eles não vão tocar nele sem prova de propriedade, que só eu tenho. E se tentarem arrombar, a polícia será notificada automaticamente por invasão. Você chamaria a polícia para sua própria família? Minha mãe ofegou. O sistema faria isso automaticamente. Mas vocês podem evitar isso se simplesmente forem embora. Em 4 horas? Vanessa chorou. É impossível. Não é meu problema. Você criou esta situação. Resolva. Desliguei. Minha mãe alegou que é dona da minha casa só porque me criou. Na sua opinião, criar um filho dá direito sobre as conquistas dele? O momento mais satisfatório da minha vida foi ver os sogros milionários da minha irmã chegando, olhando para minha casa trancada e indo embora com nojo da confusão. Olivia me deu um high five silencioso. Você foi incrível. Viu a cara deles? Continuamos assistindo. Foi como ver um acidente de trem em câmera lenta. Vanessa ficou no telefone por 40 minutos, andando de um lado para o outro na calçada, gesticulando freneticamente. Presumi que ela estava tentando encontrar um local alternativo de última hora num sábado à tarde. Boa sorte com isso. Meus pais se separaram, minha mãe tentando acalmar a organizadora de eventos, que parecia pronta para processar alguém, meu pai andando em círculos, chutando pedrinhas. Ao meio-dia, o sol estava forte. Os arranjos de flores na calçada começaram a murchar visivelmente. Os garçons, cansados de esperar, sentaram no meio-fio, comendo os canapés que deveriam ser servidos aos milionários. Convidados, pontuais, começaram a chegar às 1 hora da tarde. Homens em ternos de linho, mulheres em vestidos de seda. Eles paravam seus carros, olhavam para o caos na calçada, mesas empilhadas, gente suada, porta trancada, e franziam a testa. Não havia música. Não havia coquetéis. Apenas o cheiro de asfalto quente e desespero. O clímax real aconteceu às 1h40 da tarde. Um SUV preto, enorme e blindado, parou na frente da minha casa. São eles, sussurrei, os Henderson. Os pais do Bradley. A realeza, local que Vanessa passou a vida tentando impressionar. Um casal mais velho desceu. A senhora Henderson usava um chapéu de abas largas e óculos escuros. O senhor Henderson parecia alguém que cobra por minuto de atenção. Eles se aproximaram da confusão com visível repulsa. Mesmo pela câmera, vi o pânico puro no rosto da Vanessa. Ela correu para interceptá-los antes que chegassem à pilha de cadeiras alugadas. Bradley apareceu de algum lugar, ele devia estar escondido no carro, para se juntar a ela. Houve uma conversa intensa na calçada. Vi Vanessa gesticulando para minha casa, depois para o céu, depois chorando. Vi a senhora Henderson balançar a cabeça, decepcionada. Vi o senhor Henderson olhar para o relógio, dizer algo curto para o filho, e se virar para voltar ao carro. Mais convidados chegaram nesse momento. Viram os Henderson indo embora. Viram a anfitriã chorando na calçada. Viram a casa trancada e escura.
O evento social cuidadosamente curado por Vanessa se desintegrou em tempo real. Às 2:30 da tarde, a rua estava quase vazia. Os fornecedores começaram a empacotar. A comida não servida foi para o lixo ou para as vans. As mesas foram carregadas de volta. E, no meio de tudo, Vanessa sentou nos degraus da minha varanda, com o rímel escorrendo pelo rosto, abraçando os joelhos como uma criança. Bradley estava de pé ao lado dela, falando ao telefone com uma expressão sombria. Quase sinto pena dela, confessei para Olivia. Não sinta, Olivia respondeu, dura. Ela se meteu nisso tratando você como propriedade. Às 3 horas da tarde, restavam apenas os carros da minha família. Meus pais e minha irmã sentados num círculo fúnebre no meu gramado. Pareciam derrotados. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem do Bradley. Samantha, acabei de ouvir a história completa da Vanessa. Eu não tinha ideia de que ela não tinha sua permissão. Lamento muito a violação de limites. Se estiver disposta a conversar, gostaria de ajudar a resolver isso. Foi a primeira desculpa genuína que recebi. E vinha do cunhado que eu mal conhecia. Respondi, obrigada, Bradley. Não estou pronta para falar hoje. Talvez semana que vem. Fechei o laptop. Vamos jantar, Olivia, eu disse, sentindo um peso gigantesco sair dos meus ombros. Acabou. Eles foram embora. Eu tinha vencido a batalha. Mas a guerra pela reconstrução da relação, ou o fim dela, ainda estava por vir. E as consequências seriam maiores do que eu imaginava. As consequências do grande lockout foram, previsivelmente, intensas. A semana seguinte foi um campo minado emocional. Desbloqueei minha família e meu telefone explodiu. As mensagens da minha mãe oscilavam entre fúria, nunca fui tão humilhada. E martírio, depois de tudo que sacrifiquei. Parêntese que fecha ponto. Meu pai foi direto, você manchou o nome da família. Vanessa oscilava entre raiva e desespero. Não respondi. Fiquei na casa da Olivia, trabalhando remotamente, jantando com amigas e, por recomendação da Natalie, indo à terapia. Dinâmicas familiares não mudam da noite para o dia, Sam, disse a doutora Rivera, você quebrou um padrão de décadas. A resistência é inevitável. Mas a virada aconteceu no 8º dia. E não veio de quem eu esperava. Ver a arrogância dela desmoronar na frente dos sogros ricos foi triste, mas necessário. A mensagem que recebi do marido dela depois, porém, eu não esperava. O marido rico da minha irmã apareceu na minha porta sozinho e me entregou uma carta onde ela admitia o verdadeiro motivo de me odiar tanto. Eu estava trabalhando na casa de hóspedes quando a campainha tocou. Vi Bradley parado na varanda. Sozinho. Abri a porta. Ele parecia exausto. Posso entrar? Ele pediu. Bradley sempre foi o genro de ouro, distante, rico, ocupado. Nunca tivemos uma conversa real em 5 anos. O que a Vanessa fez foi errado, ele disse, assim que sentamos, e seus pais também. Tivemos muitas conversas difíceis essa semana. Obrigada, disse, surpresa, mas você não deveria estar do lado da sua esposa? Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Estou do lado dela, mas não do jeito que ela quer. Vanessa precisa crescer. Ela admite. Samantha, ela tem ciúmes de você. Quase engasguei com meu chá. Ciúmes de mim? A ovelha negra? A dona da pequena casa projeto. Exatamente. Porque é sua. Você construiu do nada. Vanessa sente que tudo o que ela tem veio de mim ou dos pais dela. Ela sente que não tem mérito próprio. Ela menospreza você porque sua independência a ameaça. Aquilo mudou tudo. A vilã da minha história não era um monstro, era uma garota insegura com um cartão de crédito ilimitado. Bradley me entregou um envelope. Ela escreveu isso sozinha. Sem minha ajuda. Leia quando estiver pronta. Naquela noite, abri a carta. A letra da Vanessa estava tremida, o papel manchado, lágrimas. Sam, sinto muito. O que fiz foi invasivo. Passei a vida achando que era melhor que você porque mamãe e papai me aplaudiam, mas a verdade é que sempre admirei sua coragem. Usei sua casa porque tenho orgulho dela. Tenho orgulho de que minha irmã criou algo tão lindo. Não espero perdão agora, mas espero que um dia possamos recomeçar. Não era perfeito, mas era a primeira coisa honesta que ela me dizia em décadas. A carta dela revelou que todo aquele ódio era, na verdade, inveja. Essa confissão abriu caminho para uma conversa que precisávamos ter há anos. Sentei com meus pais num restaurante e pela primeira vez na vida ouvi eles pedirem desculpas por me tratarem como um capacho da família. 3 dias depois, aceitei me encontrar com eles. Terreno neutro, um restaurante de brunch no centro. Quando cheguei, eles pareciam menores. A arrogância tinha evaporado, substituída por olheiras e tensão. Minha mãe tinha chorado. Meu pai parecia desconfortável. Obrigada por vir, disse minha mãe.
A conversa começou travada, mas explodiu rápido. Vocês distribuíram chaves da minha casa, eu disse, sem levantar a voz. Vocês me chamaram de egoísta por proteger meu lar. Nós estávamos errados, minha mãe disse. E o som daquelas palavras saindo da boca dela foi chocante. Sempre tratamos você como uma extensão de nós mesmos, não como uma pessoa individual. O Bradley foi muito duro conosco, admitiu meu pai, olhando para o prato. Ele nos fez ver que estávamos projetando nossas expectativas. Fomos injustos, Samantha. Vanessa olhou para mim. Sempre achei que você tinha a vida difícil, Sam. Mas agora vejo que quem não tem nada sou eu. Eu sou só a senhora Henderson. Você é a Samantha Mitchell, dona da própria vida. Choramos. Todos nós. Até meu pai limpou os olhos com o guardanapo. Estabeleci meus termos ali mesmo, respeito aos meus limites, reconhecimento da minha carreira e o fim das comparações. Podemos fazer melhor, prometeu minha mãe. Ouvir um pedido de desculpa sincero dos pais é raro. Você teria perdoado e dado uma segunda chance ou mantido a distância? Meu pai me deu um presente de inauguração que me fez chorar e provou que trocar as fechaduras foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. 3 meses depois. O cenário era o mesmo, minha casa vitoriana, um dia de sol. Mas a energia era oposta. Eu estava organizando minha própria festa de inauguração. Meus termos, meus convidados, minha comida, torta de limão caseira, nada de canapés frios de buffet. A campainha tocou. Verifiquei o aplicativo, hábito que nunca perdi. Meus pais estavam na varanda. Na hora certa. Minha mãe segurava um buquê de girassóis. Lembrei do papel de parede do seu quarto de bebê. Ela disse, sorrindo, você amava girassóis. Uma memória feliz. Não uma crítica. Meu pai segurava uma sacola de presente, parecendo nervoso. É um presente de inauguração atrasado. Sei que você mora aqui há anos, mas nunca celebramos sua conquista adequadamente. Abri a sacola. Dentro, havia uma moldura pesada, de madeira nobre. Era a escritura da minha casa. Eles tinham pego uma cópia, montado profissionalmente em Passepartout, com uma placa de metal gravada na parte inferior, orgulhosamente de propriedade de Samantha Mitchell. Um lar construído com determinação e coragem. Olhei para meu pai, o homem que bateu nas paredes procurando defeitos. Para você pendurar no escritório, ele disse, a voz embargada, tenha orgulho, filha. Ninguém te deu isso. Você fez sozinha. Abracei meu pai e chorei. Dessa vez, lágrimas boas. Vanessa chegou com Bradley. Ela parecia mais leve, usando jeans e camiseta em vez dos vestidos de gala usuais. A casa está incrível, Sam. Ela me contou a novidade. Tinha se matriculado na faculdade de arquitetura. Ironicamente, o fiasco da festa fez ela perceber que precisava construir algo próprio. O fracasso a libertou. A noite terminou comigo na varanda, cercada por amigos e família. O zumbido da conversa era feliz. As fechaduras nas portas eram as mesmas que Rafael instalou naquele dia de fúria. Mas os limites mais importantes não eram de metal, eram emocionais. Eu tranquei o desrespeito do lado de fora. E, ao fazer isso, forcei minha família a bater na porta e pedir permissão para entrar na minha vida. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesma, e pelos outros, é trocar as fechaduras. Pode causar o caos no início. Mas a paz que vem depois? Essa vale cada centavo. Aprendi que impor limites duros é a maior prova de amor próprio que existe. Se você também valoriza sua paz acima de qualquer aparência, considere acompanhar o perfil